Rapaz, Sr. Jesus amado, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal da Teológica para mais uma dica de leituras. Hoje nós vamos para o 12º vídeo da série Editoras Top 5 e hoje nós vamos trazer aqui uma editora de linha arminiana. Como os irmãos bem sabem, nós estamos fazendo aquela alternância, né, de vídeos semanais, sempre com uma editora reformada, uma editora católica. Hoje vamos de a linha arminiana, ok? Nós sabemos que o arminianismo é dividido, né? O wesleyanismo, o arminiano clássico, e temos belas obras aqui de uma editora bastante conhecida que tem trazido grandes materiais nessa linha, ok? Mas antes de qualquer coisa, irmãos, dá aquela curtida, aquele like, aquela força no canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? E aciona o sininho das notificações. Vamos embora? Que tem muita coisa boa. Hoje nós vamos de editora Reflexão. 5 obras e 2 bônus, ok? Como tem muitas obras, eu vou expandir um pouco mais aqui, não ser muito extensivo, não muito cansativo. Não vou fazer resenha das obras, não. Vou passar apenas um pano de fundos para os irmãos conhecerem essas obras. Vamos começar aqui com essa aqui, ó, um livro de apologética cristã. Quem criou Deus? Olha só, olha o tema, né, irmãos? Ravi Zacarias e Norman Geisler. Não precisa falar mais nada. Esse livro aqui já é um tanto antigo, né? Foi praticamente um dos primeiros que a Reflexão lançou. Vou falar apenas os capítulos aqui. Deixa eu falar primeiro para vocês o número de páginas. 229 páginas. Você tem aqui, ó, perguntas acerca da fé cristã, perguntas difíceis acerca de Deus, Norman Geisler. Aí você tem perguntas difíceis acerca do mal, quem responde é o Ronald Rhodes. Aí tem os subtópicos. Perguntas difíceis acerca da ciência, com William Lane Craig. Perguntas difíceis acerca de Cristo, Lee Strobel, aquele que escreveu A Defesa de Cristo. Mais perguntas difíceis acerca de Cristo, Lee Strobel. Perguntas difíceis acerca da Bíblia, Norman Geisler. Perguntas acerca de outras religiões, Norman Geisler. Perguntas difíceis acerca do hinduísmo e meditação transcendental. Eu não tenho um nome aqui que eu não vou nem me aventurar a falar. Perguntas difíceis acerca da igreja, acerca da yoga, reencarnação e budismo. O mesmo autor, que é um autor indiano. E perguntas difíceis acerca do islamismo negro, Robert White. Primeira dica aí, ó. Segunda dica, uma obra que, assim, nunca vi alguém falar sobre essa obra aqui, mas peguei para dar uma olhada, é uma obra interessantíssima que vai falar sobre a questão da providência divina. Essa aqui, ó, do Paul Marston e Roger Foster, A Estratégia de Deus na História. Tá? O que vai tratar aqui? Ele vai tratar de como Deus opera na humanidade desde a sua criação até a consumação dos tempos. Então ele vai tratar aqui, ó, de alguns temas como se Deus é bom porque o mal e o sofrimento existem, Deus está no controle do futuro, minhas orações fazem alguma diferença? Esse é um dos temas que ele vai colocar aqui para a gente pensar. 283 páginas. E vem aqui, ó, parte 1, Natureza do Conflito. Ele vai falar aqui sobre Daniel, a Igreja, Jesus, o Messias, o conflito real. Parte 2, a história do conflito. Vai falar sobre Gênesis, Israel no plano de Deus e tudo mais. Os eleitos na cruz. Ele vai falar sobre eleição, predestinação, aquela questão de Jacó e Esaú, Moisés, Abraão e Isaac, né? Não só a eleição, não vai tratar do plano individual, como sempre nós vemos. Vai falar no plano corporativo, mas não a questão da igreja. Vai tratar muito da questão da história, como a eleição, a situação dos problemas do mal, como afeta a humanidade, isso como Deus tem o controle e a mão dele na história, né? Desde a sua criação. Um livro excepcional, irmãos. Terceira obra, uma obra fininha. Quem conhece aí o pastor Ezequiel Gomes, ó, A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus. É só tema polêmico. Só tema polêmico. Esse aqui ele vai fazer praticamente uma autodefesa. Uma defesa contra a doutrina da dupla predestinação, né? É uma resposta praticamente à obra do Carson, que vai falar sobre esse mesmo tópico aqui, mesmo tema. Essa obra aqui tem
125 páginas. Ele vai tratar aqui, ó, distorcendo o amor de Deus, Deus e amor, soberania e amor, ira e amor. Tá? Ele vai focar na dupla predestinação, né? A questão do posicionamento em que Deus, quando elege uns para a salvação, ele não está automaticamente elegendo diretamente, assim é o posicionamento calvinista. Não está elegendo diretamente outros para o inferno, mas indiretamente. Ele vai tratar isso nesse livro, né? A questão que não tem como fugir dos dois pontos. Terceira obra, A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, do Tiago Titilo. Isso aqui teve uma impressão que saiu pela Fonte Editorial, com uma outra capa, né? Mas é um livro, irmãos, que você começa a ler, a leitura muito agradável. Tá? Ele vai tratar aqui da questão de Agostinho, o pensamento agostiniano desde o início, quando ele pertencia à crença maniqueísta, e como a questão do posicionamento do Agostinho novo mudou para o Agostinho velho. Ele cria, né, e botava o seu posicionamento na questão do livre-arbítrio, depois Agostinho mudou. Ele vai tratar disso na história, por que esse desenvolvimento do pensamento de Agostinho mudou tanto, de forma tão radical. O que causou essa mudança em Agostinho? Ele vai tratar isso aqui, ó. Um livro fenomenal, 229 páginas. Aí tem aqui, ó, capítulo 1, predestinação e livre-arbítrio. Ele vai falar sobre libertarismo, compatibilismo, livre-arbítrio e predestinação. Capítulo 2, pecado e graça. Capítulo 3, monergismo e sinergismo, a diferença. Sistemas teológicos, na parte 2. Aí ele vai explicar aqui o que é o pelagianismo, o agostinianismo, semipelagianismo. Aí ele vai para a parte 3, a construção do pensamento de Agostinho sobre o pecado e a graça. É uma aula, irmãos, uma aula. A controvérsia maniqueísta, a controvérsia donatista e a controvérsia pelagiana. E as decisões oficiais da Igreja Antiga. Ó, espetacular obra. Quinta obra do Robert Picirilli, Graça, Fé e Livre-Arbítrio. Às vezes as pessoas ficam pensando na questão, como é que é o livre-arbítrio? E claro que o livre-arbítrio tem posicionamentos diferentes, né? Alguns pensam que o livre-arbítrio é a liberdade de fazer tudo. E nós sabemos que o ser humano não tem como fazer tudo. Por exemplo, o ser humano não pode salvar a si mesmo. Isso já é a questão do pelagianismo, que é uma heresia. Então o Picirilli vai tratar nessa obra aqui, uma obra extensa, bem teológica, tá? Ele vai aqui com 287 páginas. Ele vai falar aqui, ó, Armínio e revolta contra o calvinismo, plano da salvação, doutrina calvinista clássica da predestinação. Ele vai explicar doutrina arminiana clássica da predestinação no Novo Testamento. Vai tratar aqui argumento arminiano a favor da expiação universal. Ele vai tratar tudo aqui, ó, livre-arbítrio. Sempre esses 3 pontos ele vai fazer aquela comparação, né, como o calvinismo vê e como o arminianismo clássico, tá? Ele vai ver. Dentro dessas 5 obras, agora nós vamos deixar os bônus que eu separei para vocês, que são bastante conhecidos. Às vezes a gente não apresenta tantas obras conhecidas de cara, irmão, porque muitas já tem resenha, né? Então a gente não quer criar aquela coisa, já teve outros irmãos que fizeram resenhas espetaculares do livro. Até que citar aí também um abraço para o irmão Josué, que é o Josué da Teologia de Tudo Um Pouco, tá? Que sempre faz trabalhos excepcionais com a linha arminiana, principalmente na reflexão, carisma, tá? E eu deixei essas 2 obras aqui porque para conhecer o arminianismo tem que ter essas obras aqui, principalmente essa aqui, ó, Facts, os 5 pontos do arminianismo. Tá? É a questão essa aqui do Ivan de Oliveira. As pessoas entendem que confundem às vezes o arminianismo clássico, né, com o pelagianismo, e isso dá até para se entender, porque hoje nós não temos muito da questão da pessoa entende o arminianismo, mas o posicionamento de algumas igrejas é semi-pelagiano. Então confunde muito. E o semi-pelagianismo e o pelagianismo são heresias. Agora o arminianismo clássico é completamente diferente. Tanto que a eleição individual, né, a eleição na eternidade, Calvino e Armínio viam da mesma forma. Eleição individual, não corporativa como Wesley via. Então você tem aqui, ó, uma obra de 123 páginas. Tá? Ele vai explicar todos os 5 pontos do arminianismo, né? A eleição condicional. Ele vai falar sobre a depravação total também, que o arminianismo ele crê e prega, a graça irresistível, né? A expiação ilimitada.
de forma detalhada. E o outro bônus que eu deixei para vocês, Eleitos no Filho, do Robert Shank. Esse aqui já tem uma posição arminiana, mas diferente já do Ivan de Oliveira, como outros que a gente viu ali. Esse aqui ele é arminiano wesleyano, armínio wesleyano. Ele acredita na eleição corporativa. Deus não elegeu indivíduos, ele elegeu a igreja em Cristo. Ok? Então tem aqui, ó, uma obra de 252 páginas. Ele vem aqui, ó. Capítulo 1, Vem o teu reino. Capítulo 2, Eleitos no Filho. Capítulo 3, Um resgate para todos. Capítulo 4, A eleição da graça. 5, Chamados de acordo com o seu propósito. Aí depois vem apêndice A, questão da ordem e decretos. Apêndice B, um exame dos fundamentos lógicos do calvinismo. Ele vai tratar com muita maestria, com muita nitidez, o posicionamento dele. Tá aí, irmãos. As 5 obras da editora Reflexão e os 2 bônus, ok? Semana que vem teremos mais uma editora aí apresentando para vocês. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.